Olá pessoal, tudo bem? E sejam bem-vindos a mais uma semana da nossa unidade de diversidade humana. E essa semana a gente está estudando a unidade 7, que fala sobre responsabilidade social. O bom é que você está vendo que essa sequência ela vem bem lógica para que a gente possa ter uma certa maturidade e discernimento para falar de alguns outros assuntos que vão aparecendo, né? E hoje eu quero trazer para vocês, como a gente está falando de responsabilidade social, eu quero trazer leitura de 6 pontos importantes para a gente pensar em responsabilidade social no mundo de hoje. Então vamos começar falando sobre ética. Lembra que na semana passada a gente falou sobre esse conceito da ética e como ele era importante para falar de sociedade, principalmente da sociedade atual? Então, a ética ela é o nosso norte para a construção dessa responsabilidade social. Então, não dá para falar de responsabilidade social sem falar de ética. E isso perpassa, né? A ética perpassa pelos nossos valores, né? Pelas nossas percepções de mundo e também pelas nossas auto-obrigações, por aquilo que nós sabemos que é nossa função da sociedade, a nossa obrigação, os nossos deveres. E também pelo respeito, por que não dizer, né? Já que a gente está falando de responsabilidade, automaticamente a gente precisa falar da palavra respeito, que é um elemento importante para falar do convívio social. E o segundo ponto que eu trago para vocês, dessa reflexão, né, sobre essa unidade dessa semana, é pensar na sustentabilidade, como é um dos temas da aula desta semana. A gente tem que pensar na sustentabilidade do planeta e também pensar nisso como algo da nossa responsabilidade, né? É algo que nós temos que tomar para si como uma responsabilidade, não só individual, né, como pessoa, mas também uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade da própria sociedade. E que cada um de nós deve cumprir o seu papel, cada um de nós devemos cumprir o nosso papel dentro das nossas limitações, para que nós possamos então garantir um planeta que seja sustentável, habitável e que a nossa vida possa ainda existir, né? Já que a gente está falando de várias ameaças aí que ocorreram durante todos esses séculos e que a gente não prestou atenção. Ou seja, essa ideia é para que nós possamos garantir a nossa vida, né, essa presente geração, que é a nossa geração aqui, nossa geração presente, e também pensar nas gerações futuras, aquelas que ainda vão vir, nossos filhos, nossos netos, e que vão precisar de ter um planeta habitável para viver. A gente não pode pensar só em nós, temos que pensar também nos outros que vão vir aí. O terceiro ponto da nossa conversa de hoje é o compromisso com o outro, né? É a ideia de responsabilidade para com o outro. Nós temos nossa responsabilidade para com nós mesmos, com nossos autocuidados, mas também com o devir, com aquele do outro. E essa faz parte da solidariedade social. Essa é uma parte muito importante para que nós possamos realmente dar continuidade à nossa sociedade, à nossa humanidade. Se a gente não tiver esse sentimento de solidariedade social, não estou dizendo de doar coisas ou dar o dinheiro, e sim de entender o outro, ajudar o outro, ser empático com a dor do outro, e principalmente na busca pela redução das desigualdades sociais. Esse deve ser um pacto coletivo. Essa busca, essa missão, não deve ser uma missão só dos governos que estão presentes na sociedade, e sim uma missão da nossa sociedade, da nossa geração, é buscar a redução das desigualdades que são presentes em todos os âmbitos da nossa vida coletiva. O quarto ponto é a análise do das nossas práticas que nós temos visto, que tem sido algo que está impactando negativamente o ambiente, que é a nossa maneira de consumir. A gente precisa repensar isso. O que nós estamos consumindo, para que estamos consumindo, para onde está indo o lixo e qual é o destino de tudo isso. Então, a quarta análise é pensar no consumo,
pensar no crescimento. Esse crescimento da vida é só consumir ou será que tem outros valores que a gente precisa buscar, né? As injustiças sociais que podem ocorrer dentro dessa dinâmica da competitividade, do consumo, do querer ser mais, do querer ganhar mais. E, por fim, também o meio ambiente, né? Que tem sido impactado de forma muito negativa, de forma muito ruim com essa nossa sociedade consumista. Então, na verdade, a gente precisa repensar a estrutura da sociedade, como é que nós estamos vivendo enquanto sociedade e quais são os valores que nós estamos atribuindo às nossas gerações. A quinta análise, né, o quinto ponto, são as ações assertivas. O que nós podemos fazer na prática para diminuir isso? A gente está falando de várias coisas que já são constatadas como algo que nós precisamos mudar. Mas o que nós podemos fazer para mudar? Né? É uma pergunta pertinente. Então, a gente tem que valorizar as ações que têm buscado isso, as ações de ONGs, o empreendedorismo social, as livres iniciativas, às vezes de uma pessoa só que busca fazer algo pelo seu bairro, pela sua rua, pelas crianças do seu entorno, ou seja, fortalecer esses laços de solidariedade social, fortalecer a ideia de melhorar a vida do próximo, e às vezes com iniciativas pequenas, não precisa a gente falar em coisas muito grandes, mas às vezes uma pequena ação no seu bairro, na sua rua, pode impactar a vida de alguém e pode melhorar. Às vezes uma pequena iniciativa de você reunir os vizinhos para juntar o lixo, para limpar os terrenos baldios, diminuindo o índice de contaminação, né, tratando melhor a água, o esgoto, isso já é um impacto bom para a sociedade. Não precisa ser algo muito grande, porque quando a gente fala em mudança social, a gente tem mania de pensar que tem que ser alguma coisa que vai sair na televisão. Na verdade, não. Você pode fazer alguma coisa, uma coisa pequena que já vai fazer muita diferença na vida de alguém e também na sua vida. E por fim, o sexto e último ponto é buscar mudanças sociais. As verdadeiras mudanças têm que partir de nós, de dentro, e de uma vontade realmente de mudar, né? Então, essa vontade de mudança, essas iniciativas, elas precisam estar pautadas em bases muito bem colocadas, muito bem fundamentadas, porque elas vão exigir de nós novos olhares sobre consumo, novos olhares sobre desmatamento, novos olhares sobre a vida em sociedade, sobre a solidariedade e pensar no outro. Ou seja, vai exigir de nós novos olhares éticos sobre a humanidade e também sobre a natureza e sobre a vida. Isso que é impactante para mim, para as pessoas pensarem que não tem mais como a gente viver no mundo e pensando que a natureza é infinita, que as coisas não têm consequências. Então é um momento de pensarmos realmente no qual é o nosso papel da sociedade e como que a gente realmente vai construir um mundo mais justo, né? Então é isso, gente, a nossa reflexão dessa semana sobre a unidade 7, responsabilidade social, versa sobre esses assuntos que são bem profundos, né, e reflexivos para a gente também. Então, gente, até semana que vem a gente vai estar na unidade 8, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus colegas, compartilhe também com outras pessoas que vocês acham que são importantes, que deveriam ouvir isso, seria ótimo, né? Então fica aí o recado, vamos continuar participando e realizando as atividades, tá bom? Encontro vocês na semana que vem na unidade 8. Até lá!